Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 11 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17. Revesti-vos de toda ternura, bondade, humildade. Distingui-vos pela caridade, laço de união perfeita. A palavra de hoje é muito prática e concreta, e não será difícil escolher um propósito. Podemos ler e reler esse trecho para fazê-lo entrar em nós. O pivô de tudo é: a palavra de Cristo habite copiosamente em vós. A vivência concreta e constante da palavra faz nascer a ternura, a bondade, a humildade, o amor, o perdão. A vivência da palavra mantém vivo Cristo em nós e nos dá uma vida cheia de alegria e agradecimento. Na carta de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje temos a alegria de continuar a nossa meditação sobre a carta aos Colossenses, que de forma simples e profunda alicerça a nossa vida. Se Cristo habita em nós, se aceitarmos Jesus como Senhor da nossa vida, se Ele se tornar o nosso Mestre, então tudo muda. O mal passa para trás e o bem jorra do nosso coração e do nosso comportamento exterior. Revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. São Paulo sabe muito bem que a base da vida pessoal e comunitária é a comunhão, o amor recíproco. Por isso, aos Efésios ele escreve: Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E algumas linhas depois continua: Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aos Coríntios ele escreve com clareza: o amor é paciente e benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece, não age com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Na primeira carta de Pedro lemos: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternamente, sejam bondosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber a bênção por herança. Antes de mais nada, quem nasceu de novo, quem nasceu do alto, quem nasceu de um Deus que é amor, não pode viver senão amando. A sua essência é amar. Quem não ama diz claramente que é um ateu e um pecador, porque todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem é de Deus ama. Quem é filho do encardido se aproveita do irmão. Como seria bom ter o tempo para nos debruçar sobre cada um destes aspectos. São Paulo nos oferece uma cachoeira de verdades que não conseguimos abraçar por inteiro. Mas mesmo que conseguíssemos praticar só uma delas, a nossa vida mudaria e a santidade nos preencheria. Essas atitudes de que São Paulo fala não são uma filosofia e nem um esforço nervoso, mas um dom do Espírito para quem se abre. Precisará sem dúvida da nossa parte, do nosso sim, da nossa boa vontade, do nosso esforço sereno, mas o alicerce de tudo é a graça que recebemos com o batismo, é a presença de Jesus em nós. Somos um só corpo, cuja cabeça é Cristo. É natural e espontâneo nos amar. Como os membros do corpo se amam, assim nós. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição, diz São Paulo. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. É claro que a base desse amor é dar a vida um pelo outro. São Paulo fala do amor como de uma atitude que leva a ajudar o irmão. O que é maravilhoso é o fato que Jesus em nós nos capacita a fazer isso. Precisamos refletir com calma e profundidade, porque isso tem uma incidência muito forte nos nossos grupos e fraternidades. Vocês poderão observar que os maiores motivos de afastamento dos irmãos das nossas equipes de evangelização ou das nossas casas de acolhida não são motivos de religião ou de princípios, mas simples motivos de relacionamento humano. Ninguém deu atenção ao irmão, ninguém teve paciência para responder às suas dúvidas, ninguém o ajudou. Sobretudo os coordenadores não o acompanharam, não guiaram da forma certa ou deixaram a rédea solta. E quem agora vai retomá-lo? São Paulo conhecia muito bem os problemas do viver em comunidade e lutava com todas as suas forças para que todos aprendessem a viver a família, viver o amor que Deus nos trouxe com o seu nascimento em Belém. A família que vive o amor é um cantinho de paraíso. A comunidade que vive o amor já é o paraíso nesta terra, mas como é difícil isso. O grande problema é sempre que nós buscamos ser amados mais do que amar. Exigimos que os outros nos compreendam, mas somos intransigentes e duros com quem está perto de nós. Queremos que os outros nos perdoem quando erramos, até achamos que não é tão grave o que fizemos, mas quando os outros pisam no nosso calo sem querer, salve-se quem puder.
Esse é o câncer que destrói a vida familiar e comunitária. Qualquer relacionamento fica em pé somente se nós decidimos amar. Se nós nos decidimos amar, se formos decididos no amor, com extrema radicalidade e determinação, sem nada exigir. Qualquer pingo de egoísmo mina o amor de uma tal forma que faz desmoronar todo o edifício. Como uma mosca que cai na sopa e estraga o prato inteiro, assim é um sentimento interesseiro de egoísmo na comunidade. Qualquer atitude de egoísmo consciente ou inconsciente estraga a vida fraterna. O oxigênio do amor é a gratuidade. Sem gratuidade, o amor sufoca em poucos minutos e se torna pura exploração recíproca. Devemos prestar muita atenção, porque a nossa mente é hábil em elaborar desculpas. Sempre há um motivo lógico para mandar o irmão tomar banho, mas a verdade é que sempre elaboramos desculpas para camuflar o nosso egoísmo. Reflita um pouco o que significa eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. É isso que você vive na sua família? São esses os sentimentos que você vive na sua fraternidade? O que devemos mudar para que a nossa casa se torne uma casa de Deus, para que a nossa família seja um paraíso? Vamos refletir um minuto. Afirma São Paulo: sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Parece que São Paulo previa as nossas dificuldades e necessidades. Antes de mais nada, ele indica como remédio a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza. Na verdade, não há método mais eficaz para superar as nossas carências, melindres, pensamentos obsessivos, paranoias e tristezas existenciais do que mergulhar-nos nos Evangelhos, lendo e meditando sobre as ações e a palavra de Jesus. A palavra de Deus tem a extraordinária capacidade de nos curar, recriar o nosso interior, curar as nossas feridas que tantas distorções criam. Tem o poder de nos trazer de volta para a realidade, uma realidade bela, rica, cheia de Deus. Depois, São Paulo nos convida a viver agradecidos, a dar graças sempre em toda circunstância. Nos aconselha a viver cantando do fundo do nosso coração, cantar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é uma experiência que podemos fazer todos. Mesmo que o nosso canto não seja muito afinado,
é uma experiência que todos nós podemos fazer. É suficiente cantar bem baixinho, ou melhor, cantar com o coração, cantar um hino, um salmo, algo que nos coloque em comunhão com Deus e nos ajude a agradecer a Deus em todo momento. Agradecê-lo pela sua presença em nós, agradecê-lo pela sua salvação, por toda a alegria e esperança que colocou em nós, agradecê-lo porque Ele tem na mão o leme da nossa vida e faz com que tudo concorra ao bem daqueles que o amam. Hoje procure orar e cantar com o seu coração mais que com a sua boca, e verás como esse exercício te colocará em comunhão com Deus. Descobriremos que até as coisas dolorosas que Deus permite na nossa vida concorrem para o nosso bem, se amarmos a Deus. Por isso que não devemos cansar de agradecer um só momento. Irmãos, com esses sentimentos no coração, vamos agora ouvir mais uma vez a palavra que a liturgia de hoje nos apresenta. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus Pai. Podemos dedicar um minuto agora para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. Chegamos agora ao nosso propósito, que não será difícil escolher diante de uma palavra tão clara e concreta.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vivei agradecidos. Paz e alegria a todos. Em toda circunstância, dai graças ao Senhor. Paz e alegria a todos. Tão longe busquei, mas não te encontrei. E tu estavas aqui, tão perto de mim, não reconheci. Tantas vezes bateste a porta, eu não abri. Tantas vezes chamaste meu nome, não atendi. Tantas vezes buscaste a mim. Tu me amavas, eu não entendi. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava ver, mas não sabia que teu rosto estava gravado em mim, tão dentro em mim. Como então pode ser que alguém grande assim possa em mim viver, conhecer melhor do que eu minhas dores, sorrisos, tudo que é meu. Tantas vezes eu bati a porta e abriste a mim. Tantas vezes disseste o meu nome, estavas ali. És verdade, és caminho, és resposta. Ninguém mais poderia me amar assim. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava ver, mas não sabia que teu rosto estava gravado em mim. És amor, és a verdade, és a resposta. E a vida eu só encontro em ti, Senhor. O verdadeiro amor, és a resposta, és a vida. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava